E aí, desafio de gelo, nossa última aula, nossa sétima aula, desafio terminando hoje, no domingo. Foram 7 dias consecutivos, um atrás do outro, com desafios, com conteúdo, com aulas, né? Trazendo exemplos práticos do dia a dia, exemplos do que eu vejo no consultório, no dia a dia, na rotina de vocês. Então, de verdade, espero que esse desafio, essas aulas, toda essa entrega que eu tive aqui, tenha chegado um pouquinho aí para vocês, tenha impactado um pouco mais a vida de vocês. Que eu sempre digo, né? Uma vez que a gente adquire conhecimento, adquire essas informações, é algo que a gente acaba levando para o resto da vida e ninguém nos tira. Então, sempre levanto essa bandeirinha que o meu maior objetivo como nutricionista não é simplesmente passar um cardápio e que vocês sigam, né, do dia 1 ao dia 30, do dia 120, né, quem faz ali acompanhamento, mas que vocês consigam levar muito do que a gente conversa, muito do que a gente aplica e situações da nossa rotina para o resto da vida, tá? E aí, nessa aula de hoje, o que veremos? O que veremos, minha gente? Aqui vai ser basicamente um resumo do que vimos, com algumas pitadas sobre dieta, mente de dieta, restrições. Eu sei que cada aula, né, eu acabo pincelando um pouquinho disso, mas aqui vai ficar um pouquinho mais direto. Vamos ter um resumo de tudo para a gente fechar esse ciclo lindamente e continuar colocando aí vida na vida, conhecimentos na rotina de vocês, tá? Então, falando em relação à dieta, aqui eu trago um ponto muito importante que eu vejo que alguns de vocês ainda trazem isso. Teve até uma paciente que falou comigo sobre isso quarta-feira, quinta-feira dessa semana. Ela é minha paciente já há um bom tempo e volta e meia ela participa dos meus desafios e tá aqui nesse desafio também. E aí ela mandou um áudio, né, explicando, falando, Gi, parece que quando eu entro em desafio a minha cabeça trava e parece que eu quero comer mais e mais, enfim, né, acaba não funcionando muito com essa dinâmica. E aí o que eu passei de feedback para ela? Que a ideia dos desafios é estar um pouco mais racional nessa rotina, no dia a dia. Pode ver, aqui, por exemplo, esse desafio de vocês, né, que é o primeiro grupo que eu crio para pacientes, cada um tem a sua dieta. Eu nem pedi para vocês fazerem algo diferente da dieta de vocês, né? Então, realmente foi um grupo, foi um desafio para a gente prestar um pouco mais de atenção no que a gente faz no dia a dia, trazer essa questão mais racional, trazer tópicos, informações que às vezes em consulta passa muito rápido e a gente não consegue abordar. Então, a ideia das aulas era justamente trazer isso para vocês. Então, não ver nesse sentido desafios, dietas, pelo menos as que eu crio, pelo menos os grupos que eu crio, as dietas que eu crio para vocês. Né? É tudo muito embasado na rotina de vocês e a necessidade. Lembrem, eu sempre acabo calculando o cardápio de todo mundo e trabalhando também a parte da qualidade. Então, sabe, não tem por que às vezes ter muito mais fome, ou não, tem muita comida, enfim, né? Claro que às vezes a gente precisa fazer uns ajustes ali, mas a ideia é que não fique nesses extremos, que a gente consiga aplicar aquele planejamento para assim a gente conseguir o nosso objetivo. Então, essa questão, ó, essa ideia de dieta mais radical representa, olha só, para muitas pessoas, frustração e oscilação entre a perda de ganho, entre a perda de peso e o ganho de peso, né? Acaba desenvolvendo essa questão depois de ganho, o ganho de peso, se fica muito focado em a dieta que tem início para começar, início para terminar, né? Aqui eu trago essa questão, ó, emagrecimento, a definição, ou até mesmo, né? Quem tem um objetivo mais de força, de hipertrofia, é uma consequência de bons hábitos. E é simples assim, por partes. Eu sei que a parte da dieta é a parte mais difícil. Treinar não é dificuldade, né? De repente, regular ali o sono também não é uma grande dificuldade. Que eu sempre digo dos 3 pilares, né? Sono, alimentação e exercício. Sono, alimentação e exercício. A alimentação eu sei que é o mais difícil, eu sei que é o mais chatinho. Mas aqui eu trago um exemplo do meu primeiro ano de faculdade. Eu me formei na UFSC, né? Enfim, mas o meu primeiro ano mesmo de nutrição foi na Estácio. Depois eu consegui passar para a Federal e fiz os 5 anos de forma integral na UFSC, né? Mas a anatomia eu fiz de fato na Estácio.
E aí tinha um professor que desde o primeiro dia de aula, eu nunca esqueci disso, nunca, nunca, tanto é que eu tô trazendo de exemplo pra vocês. O primeiro dia de aula, o professor de anatomia falou pra gente assim, ó: costumem usar a frase eu amo anatomia. Eu amo anatomia. Vou sentar para estudar, putz, o livro, anatomia. Eu amo esse livro de anatomia. Vamos lá para um. Putz, como é que chama o nome do local que a gente mexia nas peças anatômicas? Ah, esqueci. Poxa vida, esqueci mesmo. Mas quando a gente ia pro laboratório, né, que a gente manuseava lá o cadáver, enfim, né, para ver as peças e tudo mais, estrutura anatômica de tudo, entrem ali no laboratório e falem, eu amo anatomia. E eu não sei se foi por essa questão, mas enfim, foi uma das melhores matérias que eu tive na graduação. Eu amava estudar anatomia, amava, amava. Não sei se também primeira disciplina de nutrição, enfim, aquela novidade toda. Então, assim, eu sei que emagrecimento, a dieta, né, para emagrecimento, por exemplo, é a parte mais difícil. Então, sabe, em vez de ficar martelando a ideia, poxa, é difícil, poxa, é um saco, pô, tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que comprar, tem que fazer lista de compras, tem que higienizar, tem que cozinhar. Ufa, para de fato então eu comer o que eu tenho que comer aqui, me alimentar do que eu tenho que me alimentar aqui. Tentem pensar por uma outra ótica, ver por outra ótica. Pô, tudo isso que eu tô fazendo aqui em relação à dieta é para que eu tenha boa energia, para que eu nutra o meu corpo, para que as minhas células recebam comida de verdade, nutrientes de verdade, e assim eu desempenho todas as minhas funções do dia a dia. Então vamos tentar ver por essa outra ótica. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas sabe, cada vez mais que a gente afirmar que é ruim, que é um saco, que é difícil, já é difícil, e a gente ficar batendo martelo nisso, vai ficar mais difícil. A tendência não é ficar mais fácil, tá? E aí outro ponto, né, que eu trouxe muito para vocês em relação às aulas, é nesse sentido também. Conteúdo. Entender o porquê do porquê. A partir disso, fica mais fácil, de repente, para uma pessoa, para um indivíduo que não gosta de salada, comer salada. Uma pessoa que não gosta de fruta, comer fruta. Tentar encontrar ali nesses grupos alimentares o que ela consegue comer e de fato, começar a colocar isso para o corpo. Né? Tem gente que acaba, às vezes, não sendo incentivada a comer determinados alimentos, e aí desde pequeno fala não gosto, é ruim, enfim, e aí nunca mais experimenta, né? Então, assim, a partir do momento que a gente entende a necessidade de comer determinados grupos alimentares, e isso eu trouxe muito nas nossas aulas, o porquê do porquê, de repente, assim, ó, vocês, quem não gosta, né? De repente nunca vai ser, nossa, que gostosa essa fruta, nossa, salada é tão bom, né? Como que eu vivi sem comer salada? Talvez nunca chegue nesse ponto. Mas, talvez, comece a ficar um pouco mais leve essa relação, né? Que eu sempre digo também assim, ó, infelizmente, muitas pessoas vão sair dessa vida sem ter uma boa relação com a comida. E isso é muito triste, de verdade, porque, sabe, ali é o alimento que vai nutrir o corpo, que vai dar toda a energia, enfim, né, pra gente desempenhar todas as atividades, que é a comida boa, que é a comida de verdade, da natureza. Se a pessoa não gosta, se a pessoa, pô, é difícil, é sacrifício, cheiro, textura, gosto e tudo mais, vai sair dessa vida sem ter uma relação boa, saudável e vai ficar sempre preso nessa questão, nesse negócio de dieta. A gente tem que tentar aos pouquinhos largar isso. Isso é tão anos 90, tão anos 2000, sabe? Dieta. Ai, vou na nutricionista pegar um papel. 30 dias de dieta, uma consulta. Hoje vocês sabem, eu trabalho muito mais com acompanhamento de ter essa troca com vocês, de explicar o porquê das coisas, né? Se fosse para realmente só fazer uma simples e única dieta, inteligência artificial, vocês nem precisariam estar aqui. Ah, chat, monte uma dieta para minha rotina, tal. Mas não é só isso que pega. É tudo de entender o porquê do porquê, de ter uma explicação fácil, acessível, né? Que realmente eu faço essa ponte entre ciência, estudos, com vocês, né? Então, tentar tirar essa coisa de dieta, como eu falei, isso é tão nos 2000, ficou lá atrás. Não existe mais essa coisa de, vou fazer uma dieta, né? Dieta pensando na questão de restrição, de comer pouquinho, sabe? É hábito de vida, é estilo de vida, é entender que o corpo precisa de determinados nutrientes, de determinados alimentos, né? E aí vem a questão, os principais erros, achar que deve restringir muito,
né? Como os alimentos ultraprocessados, industrializados, né? A gente viu que realmente eles, né, causam mais processo inflamatório, não é o que o nosso corpo espera receber, mas fazer dieta nessa mentalidade dos anos 2000, dos anos 90, é entender que amanhã, segunda-feira eu vou começar a dieta. Então, deixa eu fazer a despedida aqui dos alimentos, do bolinho, do docinho, do salgadinho, da coquinha, do refrigerante. Deixa eu fazer a despedida agora no final de semana. Aí se entope de comer o mundo no final de semana, porque segunda vai começar. Só que não é sustentável. Aí chega o final de semana que vem. Poxa, olha como eu não sou focado, como eu não sou focada. Eu não consigo realmente fazer dieta. Aí, né, cabeça boicotando, já falei, nossa cabeça ela não é nossa amiga. E vai lá e faz a despedida de novo. E vai ser até quando, assim? Toda semana, todo mês, a mesma coisa? Todo ano, ano que vem eu começo, virada do ano, janeiro, metas, fazer dieta, emagrecer. Olha a relação pesada que a gente tem com dieta, né? Então, assim, o principal erro é achar que tem que restringir todos os alimentos industrializados, ultraprocessados e ou comer muito pouquinho. Vocês aqui são meus pacientes e para a galera que busca ali definição e emagrecimento, tenho certeza que o primeiro planejamento alimentar que eu passei para vocês bateram o olho e, meu Deus, eu vou comer isso tudo? A gente tá maluca. Mas é que é o quê? É uma combinação de alimentos. São os alimentos certos, com pouca quantidade de quê? De calorias, mas que vão gerar saciedade. Lembra? Eu sou a ponte entre ciência, conhecimento e vocês. Então, eu tento sempre fazer um planejamento de acordo com o objetivo que vocês sentam aqui e me falam, Gi, eu tenho esse objetivo, meus problemas são esses, minhas dificuldades são essas. Beleza, me dá aqui os problemas, que eu vou resolver. Meu trabalho é resolver o problema de vocês. Então, esse é um dos principais erros. Se despedidas de alimentos mais inflamatórios, ultraprocessados, industrializados, ou comer muito pouquinho, tá? O comer muito pouquinho, daqui 1 hora, 2 horas, tá o quê? Morrendo de fome. Aí a tendência a beliscar, ou chegar morrendo da fome na próxima refeição e comer mais do que deveria. Tudo isso aí a gente já repassou. Quer dizer, tudo isso a gente já passou nas últimas aulas. Estou aqui recapitulando. Então, ó, se fizer isso de ficar restringindo, né? Vai entrar no esquema ali de privação. E aí, quando a gente se sente privado, fica mais propenso ao quê? À tentação. Não pense no elefante branco agora. Não pense no elefante branco. O que vem na cabeça? O tal do elefante branco. Então, gente, não dá pra ficar mais nessa pegada de dieta anos 2000. Não dá. Passou o tempo do EPA, tá? Isso aqui também é muito comum. Evite rotular os alimentos bons ou ruins. Ai, Gi, exemplo, leite em pó é bom? Depende. Ah, pão de trigo é bom ou ruim? Depende. A pessoa tem intolerância a glúten, tem doença celíaca, pão de trigo vai ser péssimo para essa pessoa. A pessoa que é saudável, que não tem nenhuma intolerância, alergia, que está calculado ali dentro do planejamento alimentar, pensando se for um processo de emagrecimento, é bom para a pessoa. A pessoa vai ficar feliz comendo pão de trigo, tá calculado, tá dentro dos macronutrientes, o recheio que a pessoa vai colocar ali, um ovinho, uma carninha, enfim, tá legal. Então depende de quem a gente está falando. Então não rotulem, é bom ou ruim. Principalmente se for aquele grupo de alimentos, pensando do semáforo dos alimentos, a corzinha verde, tá? E aqui, ó, não tem problema de comer um bolo, uma coxinha quando tiver com vontade. O que não pode, que eu já falei, repito para vocês, é isso virar um hábito dia após dia. E também não consumir o que o corpo espera receber. Que é da comida, que é aquela galera de comida de verdade que vem da natureza, tá? Mas enfim, um docinho, um negocinho diferente, né? As besteirinhas, é cultural, faz parte do social, como a gente já falou também, né? Que eu dei exemplo da sobremesa da minha avó, do sagu. Então faz parte também de uma questão afetiva. Então tem muitas nuances percorrendo em relação à nutrição e não só e somente calorias, tá? Isso aqui. Reconheça a estrutura do seu corpo.
Reconheça a estrutura do seu corpo. Nem todas as pessoas são capazes de vestir um 36, ter uma cinturinha com 65 centímetros, ter um quadril abaixo de 100 centímetros. De novo, isso é tão anos 90, 2000, que tinha lá as músicas, né? A nova loira do Tchan é linda, enfim. Aí tinha lá as medidas, né? Essas são as medidas ideais. Isso já passou, já passou. Canso de receber aqui pacientes, minha meta é chegar nos 60 quilos, Gi. Aí eu pergunto pra pessoa, qual foi a última vez que você pesou 60 quilos? É quando eu tinha 15 anos. Da pessoa está com 30. Aí vocês ficam presos a um peso lá do tempo do EPA, da infância de vocês, da adolescência de vocês, do início da fase adulta de vocês, e que talvez nunca mais vá chegar naquele peso. Nunca mais. Porque já foi aquela época. Então, mas aí tu tá querendo dizer que eu tenho que aceitar o peso que eu estou, a estrutura que eu estou. Não, mas às vezes não dá para idealizar um peso que foi lá com 15 anos. Não dá para idealizar uma cinturinha de X centímetros, sendo que esses X centímetros foi lá da infância. A gente vai correr atrás, a gente vai fazer de tudo que puder para melhorar. Mas às vezes se apegar muito ao número é um pouco complicado, por isso que a gente também sempre discute aqui, né? Será que faz sentido? Não faz? Ver como é que tá a composição corporal, o peso, hoje em dia a gente sabe que ele não é tudo. Se limitar e focar só e somente no peso, de novo, é tão anos 2000, tão anos 90, aquela coisa de pisar na balança, pesei hoje em jejum, meio quilo a menos, 1 quilo a menos. Daí vai pesar no final do dia 1 quilo a mais. Gente, isso é muito, sei lá, nossas avós. Não dá mais pra ter esse pensamento, não. Ainda mais se a gente treina. Então, o ideal mesmo é focar, como vocês sabem. Ver como que tá o percentual de gordura, quanto que tá o percentual de massa muscular. Circunferências também são bons parâmetros, né? Mas peso, isoladamente, isolar isso e ver se o estado nutricional da pessoa tá legal ou não tá, é resumir muito a nutrição a nada, tá? Não coloque metas impossíveis, você pode se frustrar, né, se não atingir a meta. Então, aquela coisa, minha meta é diminuir 10 quilos, você não vai perder 10 quilos em um mês. Então, fraciona as metas. Primeiro mês, quanto que dá mais ou menos? Dá mais ou menos 2 quilos. A cada semana, se a gente está no processo de emagrecimento, o ideal é a gente perder mais ou menos 500 quilocalorias, eu ia falar. 500 gramas, né? 4 meses, 2 quilos, mais ou menos. A gente vai perder um pouquinho mais, a gente vai perder um pouquinho menos, mas essa é a média mais ou menos. Cada semana 300 a 500 gramas, tá? Então não bota já os 10 quilos. Os 10 quilos tá muito longe. Você não aumentou 10 quilos de uma semana para outra, de um mês para outro. Use a comida para alimentar o seu corpo e não para alimentar o seu humor, o seu estresse. Então, né, essa aula aqui, ela faz muito links com o que a gente conversou também ontem, né? Das emoções. Então, aqui mais uma coisinha pra gente reforçar e lembrar. E se exercitar, né, gente? Se exercitar, isso acaba diminuindo muito o estresse, acaba dando, né? A gente tirando o foco da comida. Porque às vezes a gente chegou em casa, em vez de treinar, senta no sofá e celular, daí o quê? Tá comendo alguma coisa. Então, olha só, é diferente se estivesse indo pra academia, pra um treino, pra uma corrida, pra um crossfit, um funcional, natação, um esporte, o exercício que você quiser. Que faça. Né? Reprograme os seus hábitos. Isso também é bem importante, ó. Arrume a mesa antes de comer, coma devagar, descanse os talheres no prato, não se distraia com televisão, celular, esteja presente em cada refeição, esteja ali, ó, racional em cada refeição. Beba pequenos golinhos de água para ir desacelerando a velocidade da mastigação. Vocês sabem, né? Sempre dou esse exemplo. A gente leva o talher até a boca, aí começa a dar uma, duas mastigadas, mas enquanto dá uma, duas, três mastigadas, já tá arrumando comida ali no garfo de novo, cortando a carne, enfim, e já tá empurrando a próxima garfada, sendo que essa primeira, ela nem foi digerida, ela nem foi mastigada direito, tá? Ele tá ali ainda, né? Só que daí, como já chegou outra garfada, o
que a língua acaba fazendo automaticamente? Empurrando o que tá, né, a primeira garfada, empurrando para ter espaço para chegar outro alimento. E aí, o que a gente faz? Não mastiga direito, enfim, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, às vezes, dá uns pequenos golinhos de água ali ajuda a dar essa desaceleradinha, sabe? Importante, importante. E solta o talher. Não pega o talher até, sabe? Que tiver ali deglutido, engolido aquele alimento, tá? E sempre lembrar, né? A gente come para nutrir o corpo e não para dar qualquer coisa a ele. Esse é o mundo ideal, né? Então, revisando aqui o que a gente viu no desafio de gelo, mas que é pra vida, gente. Que eu falei, né? A minha entrega aqui foi 101% mesmo. As aulas, todo o esquema cronológico, o desafio, a aula, tudo estava muito conectado, tudo muito bem amarrado. Os desafios não foram, meu Deus, que desafio que vai ser hoje, da minha cabeça, do além, tudo teve um porquê do porquê, tá? Então, isso aqui, esse desafio de gelo, leve pra vida. Acabei o acompanhamento com a Gi, enfim, leva pra vida. Leva pra vida. Muita coisa aqui é isso. Não é pra começar e ter um tempo pra terminar. É infinito, tá? Então, organização e planejamento semanal. Não pensa no mês, a cada 15 dias. Tenta organizar para ser semanal, tá? Acaba economizando muitas das vezes, aquele pouquinho que você compra, acaba consumindo, né? Então, as tendências da gente jogar fora, coisas que não, né, acabam estragando, enfim, comida de verdade não tem validade, quer dizer, tem validade, né? Não é uma validade a longo prazo, então, às vezes, 2, 3, 4 dias já estraga. Então, isso que é a comida de verdade, isso que é o ideal mesmo. Então, se de repente fazer, né, compras semanais ajuda a consumir tudo aquilo ali. Tudo não, né? Aquele pouquinho que a gente vai comprando, a fim de não estragar, a fim de não ir fora e rasgar dinheiro. Beba água, coma fibras, coma frutas, né? As fibras ali entram na parte de vegetais, legumes, saladas, alimentos integrais. Não esqueça das proteínas em pelo menos 3 refeições. Pra gente que treina, o ideal, pelo menos 4. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Né? A gente teve um desafio para comer proteína pela tarde. A tarde ela é muito longa. A tendência da gente ficar beliscando, procurando coisinha para comer à tarde é enorme, é gigante. E é ela que ferra a nossa janta, caso a gente não faça um bom lanche da tarde. É ela que vai ativar a capivara raivosa na janta, caso a gente não faça um lanche da tarde. Então, o problema de vocês geralmente não é a janta, é o que antecede o lanche da tarde. Se possível, coma uma fruta de sobremesa, faça refeições livres, né? Sexta-feira a gente fez refeição livre, faz parte da vida também. E reveja essas 7 metas semanalmente. Aqui, quem conseguir fazer isso, ó, tá com meio caminho andado, de qualquer seja o processo. Então, minha gente, meu time, parabéns para todo mundo que acompanhou, que ficou até o final. Eu sei que muita gente acabou ao longo do caminho, né, ficando ali no meio do caminho, mas gostei muito que ninguém saiu do grupo, ninguém desistiu. Por mais que às vezes não assista uma aula, ou não aplique, ou não faça alguma coisa, só de estar naquela atmosfera da galera postando foto, da gente conversando, trocando uma ideia ali, já faz diferença, né? Então, fiquei muito feliz com isso, tá? Super normal, super natural, algumas pessoas irem ficando ali no caminho, a gente, né, acaba esperando isso mesmo. A gente começa super empolgado, com uma motivação, nossa, que legal que vai ser, enfim, novidade, e às vezes vai ficando um pouquinho ali no caminho, mas só de não ter saído do grupo já fico muito feliz também, porque às vezes acaba abrindo ali, vem uma foto ou outra, isso já desperta, às vezes, um interesse de ir lá fazer certinho, de fazer também, mesmo que não poste, mesmo que não mostre. Então, fiquei muito, muito feliz com a entrega de todo mundo, sabe? Mesmo quem não participou, mas, cara, tava ali. Tenho certeza que, de alguma forma, esse grupo aqui, não só eu, mas todo mundo aqui fez diferença. Então, parabéns, tá? De verdade, fico muito, muito feliz
com todo mundo que esteve aqui, tá? E como eu falei ali, né, só de vocês estarem aqui, vocês já fazem parte de um grupo seleto de pessoas que escolheram realmente investir tempo e conhecimento. Né? E é isso, num mundo que hoje está cada vez mais raso, todo mundo ansioso, tudo para ontem, sem paciência, estressado, né? Tudo muito no imediatismo, né? Só de vocês estarem aqui nesse grupo realmente já é uma raridade. E ainda mais fazendo um pouquinho, prestando atenção em alguma coisinha, assistindo uma aula. Então, fiquei muito, muito feliz. Vou pedir o feedback para vocês das aulas, dos grupos. Esse foi o primeiro desafio, o primeiro grupo que eu faço com pacientes ativos, né? Geralmente eu faço lá pelo Instagram, eu faço um grupo à parte de pessoas que não são pacientes, né? Para conhecer meu trabalho, enfim, para dar esse start nos objetivos, né? Geralmente emagrecimento da galera, do pessoal. E aí, esse primeiro grupo, esse primeiro desafio para pacientes, realmente foi o primeiro. Então, eu vou pedir o feedback de vocês, feedback dos desafios, das aulas, o que de repente dá para melhorar, o que foi legal, o que não foi. Porque eu amei. Eu já tenho anotadinho aqui que de repente poderia fazer uma coisinha outra de diferente, mas é isso, uma coisa muito pontual, é uma coisa outra, porque eu já tenho muitas experiências de desafios, né? Muitas experiências de grupos, enfim. Então, é uma coisinha ou outra ali que de repente dá pra ser um pouco melhor, enfim, mas também eu sou muito crítica. Vamos ver o que. Por isso que eu preciso do feedback de vocês, tá? E é isso, meus amores. Que eu preciso dizer também, deixar muito claro, que aqui não é o ponto final. Mesmo que, tipo, fosse o ponto final, que vocês não estivessem em acompanhamento, em consulta, acabou, tchau, a gente nunca mais vai se ver. É pra vida, é infinito e além. Mas vocês estão em acompanhamento, vocês estão com suas consultas ativas. Então, assim, o negócio continua. Continuamos, hein? Amanhã já tem 2 pacientes que estão aqui, que já tem consulta amanhã. Então, também, com certeza, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E é isso, consistência, coloca intensidade, sejam obcecados pelo objetivo de vocês, sabe? Evita o recomeço, evita, segundo eu volto, segundo eu faço, tropeçou, caiu, levanta. Próxima refeição é aquela página em branco, próximo dia é aquela página em branco pra gente começar ali, fazer, começar não, né? Voltar, tá? Voltar. Ai, tropecei ao meio-dia, Gi. Meio-dia ali, meu almoço foi horrível. Ah, amanhã eu recomeço. Não. Qual que é a próxima refeição? À tarde? Então tá, à tarde já vai fazer bonitinho. Ah, Gi, mas não vai dar pra fazer bonitinho também. Então tá, e a janta? A janta já vai estar em casa, já vai estar mais tranquilinho. O que dá pra fazer na janta de melhor? Ah, não sei, não vai ter muita coisa, não tem muita coisa, já é o final da semana, a geladeira já tá vazia. Tem uma folha de alface, uma rodela de tomate, um ovo, um arroz, um feijão? Entendeu? A gente às vezes acaba complicando muito também, botando muito empecilho, né? Então, bora dar continuidade aí no objetivo de vocês, tá bom? Grande beijo e até a próxima.